na página 26, no parágrafo às vezes. Eu vou começar a ler. Ah, tá. Nós lemos a nota, né? E aí paramos nessa parte aqui. Então, tá. Às vezes, conflitos brutais se verificam pelos becos lamacentos, onde se enfileiram as cavernas que nos serviam de domicílio. Invariavelmente irritados por motivos insignificantes, nos atirávamos uns contra os outros, em lutas corporais violentas, nas quais, tal como sucede nas baixas camadas das sociais terrenas, levaria sempre a melhor aquele com maior destreza e truculência se apresentasse. Frequentemente fui insultado ali, ridicularizado nos meus sentimentos mais caros e delicados, com xistes e sarcasmos que me revoltaram até o âmago, apedrejado e espancado, até que, excitado por fobia idêntica, eu me atirava às represálias selvagens, ombreando com os agressores e com eles refocilando na lama na mesma ceva espiritual. A fome, a sede, o frio enregelador, a fadiga, a insônia, exigências físicas martirizantes, fáceis de o leitor entrever, a natureza como se aguçada em todos os seus desejos e apetites, qual se ainda trouxéssemos um envoltório carnal, a promiscuidade muito vexatória de espíritos que foram homens e dos que animaram corpos femininos, tempestades constantes, inundações mesmo, a lama, o fétido, as sombras perenes, a desesperança de nos vermos livres de tantos martírios sobrepostos, o supremo desconforto físico e moral. Eis o panorama, por assim dizer, material, que emoldurava os nossos ainda mais pungentes padecimentos morais. Nem mesmo sonhar com o belo, dar-se a devaneios balsamantes ou recordações beneficentes eram concedidos àquele que, porventura, possuísse a capacidade de o fazer. Naquele ambiente superlotado de males, o pensamento jazia encarcerado nas fárguas que o contornavam, só podendo emitir vibrações que se afinassem ao tono da própria perfídia local. E envolvidos em tão enlouquecedores fogos, não havia ninguém que pudesse atingir um instante de serenidade e reflexão para se lembrar de Deus e bradar por sua paternal misericórdia. Não se podia orar porque oração é um bem e um bálsamo, é uma trégua, é uma esperança. E aos desgraçados que para lá se atiravam nos torrentes do suicídio, impossível seria atingir tão altas mercês. Então aqui ele elucida o ambiente, né? Ele passa a falar do ambiente, mas principalmente ele coloca em palavras aqui as, a parte psíquica, né? Do quão difícil é você estar imerso nesse ambiente e ainda assim ter uma serenidade para conseguir fazer uma oração, para conseguir se conectar com a espiritualidade, trazer algum alívio naquela sensação, né?
por realmente não ter afinidade com aquele ambiente, não ter o mínimo de conexão, vamos dizer assim, né? E trazendo esse vislumbre assim para gente do quão difícil é. Eu não sei se vocês têm essa questão, mas, por exemplo, quando eu estou passando por uma situação muito delicada, difícil, é difícil chegar num local e falar assim, ai, deixa eu pedir ajuda aqui para o meu mentor. Ou chegar num momento assim, sabe? Ah, deixa eu pedir ajuda. É difícil. Ou então, deixa eu fazer uma oração. Por quê? Porque a gente está ali como se você tivesse como se você estivesse se afogando em situações ruins ou naquele problema específico, né? E aí, fazendo só um comparativo, né? Não chega aos pés do que ele está falando, não chega aos pés do que ele viveu, mas é um comparativo só para a gente ver que os nossos problemas aqui no terreno são tão poucos e que a gente não consegue chegar nesse patamar. Imagina eles, né? Com toda essa estrutura, meio que colocando para baixo, assim, sabe? Então é interessante, pelo menos o que eu peguei foi isso. Mas alguém pegou mais alguma coisa? Então tá. Ju, você pode continuar, por gentileza? Yes. Não sabíamos quando era dia ou quando voltava a noite, porque sombras perenes rodeavam as horas que vivíamos. Perdêramos a noção do tempo, apenas a esmagadora sensação de distância e longevidade do que representasse o passado ficara para açoitar nossas interrogações, afigurando-se-nos que estávamos há séculos jungidos e tão ríspidos calvário. Dali não esperávamos sair. Conquanto fosse tal desejo uma das causticantes obsessões que nos alucinavam. Pois o desânimo gerador da desesperança que nos armara o gesto de suicidas afirmava-nos que tal estado de coisas seria eterno. A contagem do tempo para aqueles que mergulhavam nesse abismo estacionara no momento exato em que fizera para sempre tombar a própria armadura de carne. Daí para cá, só existiam assombro, confusão, enganosas induções, suposições insidiosas. Igualmente, ignorávamos em que local nos encontrávamos, que significação teria nossa espantosa situação. Tentávamos, aflitos, furtarmos-nos a ela, sem percebermos que era cabedal de nossa própria mente, conflagrada de nossas vibrações, entrechocadas por mil malefícios indescritíveis. Procurávamos então fugir do local maldito para voltarmos aos nossos lares. E o fazíamos desabaladamente em insanas correrias de loucos furiosos. Ah, as verus. Quer que eu leia o significado do que é isso? As verus? Sim, por favor. Eu acho que é algum sinônimo de. Não, aqui no meu livro tem. Por favor, então manda. Judeu errante. Personagem lendário que foi condenado a vagar sem destino eternamente por ter maltratado Jesus Cristo a caminho do Calvário. Ok. Ok. As ver os malditos, sem consolo, sem paz, sem descanso, em parte alguma. Ao passo que correntes irresistíveis, como imãs poderosos, atraíam-nos de volta ao tugúrio sombrio, arrastando-nos de envolta a um atro turbilhão de nuvens sufocadoras e estonteantes. De outras vezes, tateando nas sombras, lá íamos por entre gargantas, vielas e becos, sem lograrmos indício de saída. Cavernas, sempre cavernas, todas numeradas, ao ou longo
longos espaços pantanosos, quais lagos lodosos, circulados de muralhas abruptas, que nos afiguravam levantadas em pedra e ferro, como se fôramos sepultados vivos nas profundas tenebrosidades de algum vulcão. Era um labirinto no qual nos perdíamos sem podermos jamais alcançar o fim. Por vezes, acontecia não sabermos retornar ao ponto de partida, isto é, as cavernas que nos serviam de domicílio, o que forçava a permanência ao relento, até que deparássemos algum covil desabitado, por outra vez nos abrigarmos. Nossa mais vulgar impressão era de que nos encontrávamos encarcerados no subsolo, em presídio cavado no seio da terra. Quem sabia se nas entranhas de uma cordilheira, da qual fizesse parte também algum vulcão extinto, como pareciam atestar aqueles imensuráveis poços de lama, como paredes escalavradas, lembrando minerais pesados. Aterrados, entrávamos então a bramir em coro, furiosamente, quais maltas de chacais danados, para que nos retirassem dali, restituindo-nos a liberdade. As mais violentas manifestações de terror seguiam-se então. E tudo quanto o leitor imaginar possa, dentro da confusão de cenas patéticas inventadas pela fobia do horror, ficará muito aquém da expressão real por nós vivida nessas horas criadas pelos nossos próprios pensamentos, distanciados da luz e do amor de Deus. E aí, Ju? Ele está explicando ainda, né, o que que ele está vendo, como que é o vale, né? O cheiro, as pessoas que lá habitam. Ele tá mais descrevendo mesmo as cavernas, que é o que eu acho que a gente imagina mesmo como um umbral, assim, né? Uma coisa Uhum, escura, fedida, cheia de lodo, sem luz. É isso. uhum. Perfeito. E o ponto aqui que eu vou trazer de reflexão é que ele falou assim: tentávamos aflitos furtarmos-nos a ela, sem percebermos que era cabedal de nossa própria mente conflagrada em nossas vibrações. Então, depois do entendimento, depois da compreensão dele, ele trouxe essa informação para gente, que na verdade é fruto da mente de quem ali habita. Por isso a gente falava da aula passada, a gente falava da egrégora, né? Igual nós estamos aqui, né? A gente está fazendo uma egrégora. Todos nós pensando a mesma coisa, no intuito de estudar, a gente está construindo uma egrégora. E eles ali também constroem as deles. Ahn, Paulinha, tu pode ler, por favor? Só para quem chegou agora, nós paramos na página 29, pelo menos na minha versão do livro aqui, e o parágrafo começa como se fantásticos espelhos. Hum, ok. Como se fantásticos espelhos perseguissem obsessoramente nossas faculdades. Lá se reproduzia a visão macabra. O corpo a se decompor sobre o ataque dos vibriões enfaimados. A faina detestável da podridão a seguir o curso natural da destruição orgânica, levando em roldão nossas carnes, nossas vísceras, nosso sangue pervertido pelo fédido, nosso corpo, enfim, que se sumia para sempre no banquete asqueroso de milhões de vermes vorazes. Nosso corpo, que era carcômido, lentamente sobre nossas vistas estupefatas. Que morria, era bem verdade, enquanto nós, seus donos, nosso ego sensível, pensante e inteligente, que dele se utilizara apenas como de um vestuário transitório, continuava vivo,
sensível, pensante, inteligente, desapontado e pávido, desafiando a possibilidade de também morrer. E o tétrica, magia que ultrapassava todo o poder que tivéssemos de refletir e compreender. Ó castigo irremovível, punindo o renegado que ousou insultar a natureza, destruindo prematuramente o que só ela era competente para decidir e realizar. Vivos, nós, em espírito, diante do corpo putrefato, sentíamos a corrupção atingir-nos. Doíam em nossa configuração astral as picadas monstruosas dos vermes. Enfurecia-nos até a demência, a martirizante repercussão que levava nosso perispírito, ainda animalizado e provido de abundantes forças vitais, a refletir o que se passava com seu antigo envoltório limoso. Tal o eco de um rumor a reproduzir-se de quebrada em quebrada da montanha, ao longo de todo o vale. Nossa covardia, então, a mesma que nos brutalizara, induzindo-nos ao suicídio, forçava-nos a retroceder. Retrocedíamos. O suicídio, porém, é uma teia envolvente em que a vítima, o suicídio, só se debate para cada vez mais confundir-se. Torle-se, embaraça-se, sobrepunha-se à confusão. Agora, a persistência da autossugestão maléfica recordava as lendas supersticiosas, ouvidas na infância e calgadas por longo tempo nas camadas da subconsciência. Corporificava-se em visões extravagantes, a que emprestava realidade integrável. Julgávamo-nos nada menos do que à frente do tribunal dos infernos. Sim, vivíamos na plenitude da região das sombras. Espíritos de ínfima classe do invisível. Obsessores que pululam por todas as camadas inferiores, tanto da terra como do além. Os mesmos que haviam alimentado em nossas mentes as sugestões para o suicídio, divertindo-se com nossas angústias, prevaleciam-se da situação anormal para a qual resvaláramos, a fim de convencermos de que eram juízes que nos deveriam julgar e castigar, apresentando-se as nossas faculdades conturbadas pelo sofrimento como seres fantásticos, fantasmas impressionantes e trágicos. Inventavam cenas satânicas, como que nos supliciavam, submetiam-nos a vexames indescritíveis, obrigavam-nos a torpezas e deboches, violentando-nos a compactuar de suas infames obscenidades. Donzelas que se haviam suicidado, desculpando-se com motivos de amor, esquecidas de que o vero amor é paciente, virtuoso e obediente a Deus. Olvidando no egoísmo passional de que deram provas, o amor sacrossanto de uma mãe que ficara inconsolável, desrespeitando as cãs veneráveis de um pai, os quais jamais esqueceriam o golpe em seus corações vibrados pela filha ingrata, que preferiu a morte a continuar no tabernáculo do lar paterno. Eram agora insultados no seu coração e no seu pudor por essas entidades animalizadas e vis, que as faziam crer serem obrigadas a se escravizarem por serem eles os donos do império, de trevas que escolheram em detrimento do lar que abandonaram. Em verdade, tais entidades não passavam de espíritos, que também foram homens, mas que viveram no crime. Sensuais alcoólatras, devassos, intrigantes, hipócritas, perjuros, traidores, sedutores, assassinos, perversos, caluniadores, sátiros, enfim,
Essa falange maléfica que infelicita a sociedade terrena, que muitas vezes tem funerais pomposos e enxéquias solenes, mas que na existência espiritual se resume na corja repugnante que mencionamos, até que reencarnações expiatórias, miseráveis e rastejantes venham impulsioná-las novas tentativas de progresso. Bastante informação. E aí, Paulinho? Ele continua, não sei nem onde que eu comecei a ler aqui. Ele continua falando, né, narrando, igual a Ju falou, e já até me perdi aqui. E, e Você continua começou e ali. narra, né? É que meu livro é do Coisinha, eu vou passando, eu perco a página aqui. Ah, tá. Não tem problema. Digital, aí já me perdi onde eu estava. E ele fala, né, ele continua narrando como é lá, que foi o que ela disse, que não é nada bonito, né? E falando das pessoas, né, dos seres Uhum. que seriam para ser de alta índole, que no final, resumindo, são os piores. Uhum. Que é o que ele fala um pouco aqui no final. O que mais que ele fala? Nossa, perdi. Totalmente perdi a página. Não tem problema. Ó, vou levantar aqui alguns pontos que eu anotei. Ele comentou que espíritos de ínfima classe dos invisível, obsessores que pululam por todas as camadas inferiores, tanto da Terra como do além. Então, ele está pontuando aqui que podem existir, que a gente já sabe, né? Mas é só para a gente relembrar que obsessores podem ser encarnados ou desencarnados, tá? Então, eu posso ser uma obsessora de alguém e eu faço algum tipo de obsessão no meu desdobramento, na minha mente, o que eu mando para aquela pessoa, a forma de como eu penso naquela pessoa, eu vou construindo essa obsessão, encarnada ou desencarnada, tá? Outro ponto aqui. Ele falou sobre essas pessoas que vão para as regiões inferiores, né? Dependendo da. A gente não sabe quais são as situações, mas eles viram donos de império das trevas. Então, acaba se construindo uma sociedade ali onde tem alguém que vai fazer esse trabalho, vamos dizer, até de julgador mesmo. Então, eu já vi, por exemplo, em alguns livros que existem prefeitos, existem, por exemplo, teve um dos livros que era o do sacerdote Gregório, né, que era, não era sacerdote, cardeal. Eles mantinham uma cidade espiritual e eles faziam julgamentos. Literalmente, julgamentos. E eles utilizavam, né, daqueles espíritos, o sentimento dos espíritos de culpa. Então, aqueles espíritos que tinham culpa, muita culpa, eles capturavam e falavam: ah, é? Então a sentença é XYZ. Então, essas lideranças vai muito do tempo que o espírito está ali, do poder que ele tem sobre a influência sobre aqueles, e também podem fazer, como ele disse aqui, alguns de escravos, alguns espíritos de escravos. E no final dessa parte aí, ele comentou que essas pessoas vão ficar ali, essa corja repugnante, vão ficar ali até a reencarnação expiatória, até uma reencarnação, entre aspas, compulsória. Porque muito provavelmente esses espíritos não vão levantar o dedinho para reencarnar. Eles vão ser encaminhados à revelia, tá? Condução coercitiva, aquela que você é convidado a ir quase que sendo forçado, né?
Então, Tami, você tá com o livro? Acabei de conseguir. Bora lá. É É aqui na A Tão Deploráveis, né? isso. A tão deploráveis sequências sucediam-se outras não menos dramáticas e rescaldantes, atos incorretos por nós praticados durante a encarnação. Nossos erros, nossas quedas pecaminosas, nossos crimes mesmo corporificavam-se à frente de nossas consciências como outras visões acusadoras, intransigentes na condenação perene a que nos submetiam. As vítimas do nosso egoísmo reapareciam agora, em reminiscências vergonhosas e contumazes, indo e vindo ao nosso lado em atropelos pertinazes, infundindo em nossa já tão combalida organização espiritual o mais angustioso desequilíbrio nervoso forjado pelo remorso. Sobrepondo-se, no entanto, a tão lamentável acervo de iniquidades, acima de tanta vergonha e tão rudes humilhações, existia vigilante e compassiva a paternal misericórdia do Deus Altíssimo, do Pai justo e bom, que não quer a morte do pecador, mas que ele viva e se arrependa. É isso, somente. Nas peripécias que o suicida entra a curtir depois do desbarato que prematuramente o levou ao túmulo, o vale sinistro apenas representa um estágio temporário, sendo ele para lá encaminhado por movimento de impulsão natural, com o qual se afina até que se desfaçam as pesadas cadeias que o atropelam ao corpo físico terreno, destruído antes da ocasião prevista pela lei natural. Será preciso que se desagreguem dele as poderosas camadas de fluidos vitais que lhe revestiam a organização física, adaptadas por afinidades especiais da grande mãe natureza, a organização astral. Ou seja, ao perispírito, as quais nele se aglomeram reservas suficientes para o compromisso da existência completa, que se arrefaçam, enfim, as mesmas afinidades. Labor que na individualidade de um suicida será acompanhado das mais aflitivas dificuldades, de morosidade impressionante, para só então obter possibilidade vibratória que lhe faculte alívio e progresso. De outro modo, tal seja a afeição do seu caráter, tais os deméritos e grau de responsabilidades gerais. Tal será o agravo da situação, tal a intensidade dos padecimentos a experimentar, pois nesses casos não serão apenas as consequências decepcionantes do suicídio que lhe afligirão a alma, mas também o reverso dos atos pecaminosos anteriormente cometidos. Periodicamente a singular caravana visitava esse antro de sombras. Era como a inspeção de alguma associação caridosa, assistência protetora de intuição humanitária, cujos abnegados fins não se poderiam pôr em dúvida. Vinha à procura daqueles de nós cujos fluidos vitais, arrefecidos pela desintegração completa da matéria, permitissem locomoção para as camadas do invisível intermediário ou de transição. Pode parar, pode parar. Supunhamos tratar. Que bom. E aí? Sinceramente, eu não consegui prestar tanta atenção, porque tava ruim para ler aqui. Mas Uhum. fala aí, eu vou falando alguma coisa se eu pegar. Novamente, ele está dando mais informações sobre a natureza ali de como o corpo como que eles sentiam e alguns dados técnicos, né? Eu vou pontuar aqui um que ele falou. Cadê? Tá. Enfim, as mesmas afinidades labor que que na individualidade de um suicida será acompanhada das mais aflitivas dificuldades de moralidade impressionante, para só então obter possibilidade vibratória
de que lhe faculte alívio e progresso. E aí, Tami, eu vou ler a nota, porque essa nota é super importante e a gente não, e a gente passou por ela. Uhum. As impressões e sensações penosas oriundas de um corpo carnal que acompanham o espírito ainda materializado chamaremos de repercussões magnéticas, em virtude do magnetismo animal, existente em todos os seres vivos e suas afinidades com o perispírito. Trata-se de fenômeno idêntico ao que faz um homem que teve o seu braço ou sua perna amputados sentir coceira na palma da mão, que já não existe com ele, ou na sola do pé, igualmente inexistente. Conhecemos em certo hospital um pobre operário que teve ambas pernas amputadas, senti-las vivamente consigo, assim como os pés que aquecido, perdão, como os pés que, esquecido de que já não os possuía, procurou levantar-se, levando, porém, estrondosa queda e ferindo-se. Tais fenômenos são fáceis de observar. Então, ele está pontuando aqui que, apesar dessa parte física efetivamente não estar com eles, né? A física, não, o corpo carnal não está com eles. As sensações continuam. Então, eles estão ainda ligados por, por toda a materialização que existe ainda. Então, existem alguns relatos que alguns suicidas continuam, às vezes, em alguns momentos, sentindo, às vezes, o impacto da bala, às vezes, dependendo da forma de como foi, de como aconteceu. Então, a sensação física ainda existe, apesar desse corpo não existir mais, o material não existir mais. Mas eles ainda estão tão materializados que eles sentem tudo, tá? Mas alguém pegou mais um ponto interessante aí que podemos levantar? Vamos lá. Suponhamos, aí vou continuar, tá? Suponhamos-nos tratar-se a caravana de um grupo de homens, mas na realidade eram espíritos que se estendiam a fraternidade ao extremo de se materializarem o suficiente para para tornarem plenamente percebidos a nossa precária visão e nos infundirem confiança no socorro que nos davam. Trajados de branco, apresentavam-se caminhando pelas ruas lamacentas do vale, um a um, de um em um, em coluna rigorosamente disciplinada. Enquanto olhando-os atentamente, distinguiríamos à altura do peito de todos pequena cruz azul celeste, o que parecia ser um emblema, um distintivo. Senhoras faziam parte dessa caravana. Precedia, porém, a coluna pequeno pelotão de lanceiros, qual batedor de caminhos, ao passo que vários outros milicianos da mesma arma rodeavam os visitadores, como tecendo um cordão de isolamento, o que esclarecia serem esses muito bem guardados contra quaisquer hostilidades que pudessem surgir no exterior. Com a destra, o oficial comandante erguia alvinente, alvinente a flâmula da qual se lia, em caracteres também azul celeste, esta extraordinária legenda que tinha o dom de infundir insopitável e singular temor. Legião dos Servos de Maria. Os lanceiros, ostentando escudo e lança, tinham tez bronzeada e trajavam-se com sobriedade, lembrando guerreiros egípcios da antiguidade. E chefiando a expedição, destacava-se varão respeitável, o qual trazia avental branco e insígnias de médico, a par da cruz já referida.
Cobria-lhe a cabeça, porém, um véis de gorro característico, um turbante hindu, cujas dobras eram atadas à frente pela tradicional esmeralda, símbolo dos esculápios. Entravam aqui e ali, pelos interiores das cavernas habitadas, examinando seus ocupantes. Curvavam-se, cheios de piedade, junto às sarjetas, levantando aqui e acolá algum desgraçado tombado pelo excesso de sofrimento. Retiravam-os que apresentavam condições de poderem ser socorridos e colocavam-nos em macas conduzidas por varões que se dirigiam serviçais ou aprendizes. Voz grave e dominante de alguém invisível que falasse pairando no ar guiavam-nos, caridoso e afã, esclarecendo detalhes ou desfazendo as confusões momentaneamente suscitadas. A mesma voz fazia a chamada dos prisioneiros a serem socorridos, proferindo os seus nomes próprios, o que fazia que se apresentassem sem a necessidade de serem procurados. Aqueles que encontrassem melhores condições, facilitando destarde o serviço dos caravaneiros. Hoje posso dizer que todas essas vozes amigas protetoras eram transmitidas através de ondas delicadas e sensíveis do éter, como o sublime concurso de aparelhamentos magnéticos mantidos para fins humanitários em determinados pontos do invisível. Isso é, justamente na localidade que nos receberia ao sairmos do vale. Mas então ignorávamos os pormenores e muito confusos sentíamos. Bom, aqui começa um vislumbre de ajuda. Todos aqueles que estão lá no vale começam a sentir e ver esses resgatados, né? Então, aqui vai começar a nascer no coração, pelo menos do Camilo, né? Essa sensação de, meu Deus, pode ser que algum dia o meu nome ali seja chamado e eu possa ser resgatado. Mas pontos técnicos aqui que a gente pode levantar é sobre a chamada, né? Como é feita essa chamada, a gente pode dar uma pesquisada. É, essa parte dos aparelhamentos magnéticos, né? Que eram provavelmente essa voz não estava ali naquele ambiente, ela estava lá no lugar onde iriam recebê-los. Então, eles já tinham a listagem de quem ia ser resgatado naquele dia, naquele momento. Proferiam os nomes das pessoas, ou a pessoa se apresentava, ou eles iam tentar dar uma procurada no espírito ali para resgatá-lo. E aí, conforme iam sendo resgatados, eles eram colocados nessas macas e provavelmente nos ônibus, né? Que mais para frente a gente vai começar a entender um pouco mais sobre. Vanessa, algum ponto aí que você tenha pego de todas essas leituras? Eu fiquei curiosa só numa observação logo no início, quando você estava lendo, sobre. é, não foi você, não, foi a Paula, a Paulinha que estava lendo, sobre a parte que ele estava ouvindo as influências no momento da. No, que normalmente acontece, né? No momento da decisão, do ato, essas vozes. Aí eu tava pensando dos nossos estudos, outros estudos assim, que você comentou uma vez que para que espíritos bons ou familiares ou amigos possam vir até a gente fazer qualquer tipo de comunicação, iria depender do merecimento, de permissão, de uma série de outras coisas. E por que que é tão fácil para esses outros espíritos terem acesso e influência? Ótima pergunta! Ótima pergunta, maravilhosa. O que que acontece?
Quando eu ligo uma rádio AM, o que que eu escuto, Vanessa? A programação da AM. A rádio AM. É. Quando eu ligo a FM é a mesma coisa. O que acontece? O nosso mentor, ele vai estar ali, nos passando esperança, vai dar tudo certo. Só que a gente não está conectado com eles. Nós estamos conectados no AM. E aí a gente só vai escutar a rádio AM. Então, é muito do que a gente comentou no início do nosso livro aqui. Quando eles estavam ali naquela egrégora, né, eles só sentiam aquilo. Não tinha como, a gente até comentou, da prece, vontade de fazer uma Uhum. prece, por exemplo, não A vai ter. dificuldade, é. Porque eu tô sintonizada na Rádio AM e é essa que eu vou ouvir, e é essa que eu vou ficar ali meio que em looping até o momento que eu abri um pouquinho a minha mente e consegui sintonizar em outra coisa. Então, não é que os nossos amigos espirituais não tenham acesso a gente. É ao contrário. Porque a É que gente não consegue. nós não estamos abertos e não preparados efetivamente, mas ligados, sintonizados nele. Mas aí não existe, nesse caso, é, nenhum tipo de permissão. Eles têm livre, assim, eles são livres para se comunicarem com a gente, porque nós é que estamos dando a permissão da frequência, é isso? Não, vamos lá. É, Quando o Divaldo, por exemplo, ele tentou suicídio, ou ele imaginou, ou ele namorou com essa possibilidade, eu não sei se você chegou a ver o filme, Uhum, tinha uma série de espíritos ali atrás, e eles falaram: não, 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 não vai. Um monte de espírito gritou. Só que uhum, ele não escutou. Então, é como se fosse assim. Eles têm o livre-arbítrio deles, é claro, né? Eles vão ter acesso porque a nossa vibração está aqui, certo? uhum. Os outros estão tentando, de alguma maneira, nos cercar e passar uma informação de uma esperança, de vai dar tudo certo, alguma coisa. Só que eu não consegui enxergar, entende? Então, assim, eles têm acesso? Eles têm acesso dependendo de como eu estou, infelizmente. Entendi. É uma coisa que é o livre-arbítrio também nosso, né? Se eu, por exemplo, Vanessa, eu tô meio mal e eu continuo alimentando aquilo, ou não alimentando, porque aí eu vou colocar como se, por exemplo, a depressão fosse um problema tipo só meu. Uhum. Não. A depressão é um problema químico, Sim. tá? Você às vezes não consegue sair sozinha, você tem que sim pedir ajuda médica, pedir ajuda através dos remédios, solicitar um psiquiatra. Então, a depressão não é simples assim, é coisa de vibração. Não é, tá? Mas, por favor, Ju, entra aí. Não, eu só queria dar um exemplo que aconteceu, acho que uns 3, 4 anos atrás, quando meu primo faleceu. É, Ele faleceu assim, de repente, ele ficou doente, depois teve um problema numa cirurgia e assim, faleceu. Ele tinha 30 anos de idade, era muito novo. E aí, a minha tia ficou muito revoltada, muito revoltada. Ela não aceitou a morte dele. é, Enfim, ela ficou num estado assim muito desequilibrado. E aí, eu acho que algumas semanas depois que ele faleceu, eu tive um sonho que ele veio visitar eu, tava eu, minha mãe e minha irmã. E aí minha irmã foi conversar com a mãe dele e falou que teve o mesmo sonho, que ele foi visitar, porque como ele não teve a oportunidade de falar tchau, tipo adeus, se despedir, ele veio em espírito enquanto a gente dormia e tal. E aí, essa tia que ficou desequilibrada, revoltada, depois numa comunicação, porque minha família inteira é espírita, né? Depois numa comunicação, uma médium falou para minha tia, que é mãe dele, que ele conseguiu visitar todo mundo
menos a tia que estava revoltada, porque ele não tinha acesso à casa dela. A casa dela estava tão, assim, como se tivesse uma nuvem negra, e ele simplesmente não teve acesso. Ele queria visitar e tudo, mas ela, com esse estado revoltado que ela estava, ela bloqueou a pessoa Uhum. que ela mais amava, tipo. E aí, eu acho que isso é um bom exemplo de como a gente bloqueia os nossos mentores, os nossos amigos espirituais, por um estado, né, de Mental. revolta, qualquer Aham. coisa negativa, assim. Um ponto interessante enquanto a Ju estava falando, me veio aqui, é que normalmente é, espíritos que já tiveram alguma situação de suicídio em outras encarnações, eles vão voltar com com mais essa prova. Então, Vanessa, é como se fosse assim, você repetiu a segunda série. Você vai voltar para a segunda e você vai ter as mesmas matérias para saber o quê? Se você vai conseguir passar pela segunda série e ir para a terceira. Então, às vezes a gente pensa assim, poxa, mas então a espiritualidade amiga não está ali para ajudar a gente? Tá, ela tá, inclusive nesse planejamento reencarnatório. Esse espírito, vamos imaginar, eu me suicidei nas três últimas encarnações. Nessa quarta, eu vou ter situações que me levam a isso para saber se eu entendi, para saber se eu passei nessa prova, para saber se o meu espírito pode ir para a próxima fase do videogame, vamos dizer assim. Vamos ser testados, né? Exato. É, eu comentei, acho que semana passada, com a Débora, eu falei assim, falando do estudo, falei que eu estava empolgada, interessada, e aí é, lendo até fora da aula, eu falei, nossa, me parece uma lembrança ruim, assim, e eu falei com ela, não sei, mas eu acho que parece que nessa eu vim para resistir a essa vontade. Uhum, E assim, é tão vivo, assim, sabe? E é tão claro para mim que eu não vou fazer de novo, sabe? uhum, Quer dizer, não sei se eu fiz, mas me parece que é uma resistência, assim, e é tão interessante. E agora você está falando isso que reforça mais esse medo, essa até, né, de voltar para aquele lugar, sabe? uhum, É muito interessante. Eu acho que esse livro ele vem assim, quem lê ele e tem ainda a coragem de cometer isso é muito é uma dor mesmo. Não dá para mensurar, porque a sensação que eu tenho é de pavor desse lugar, sabe? uhum. É. É muito A única interessante eu isso. concordo plenamente com você. A única coisa que eu tiraria da sua fala é a coragem. Não Você existe falaria, coragem, não existe coragem no suicídio. Existe uma fuga imensa, uma dor imensa, é, um machucado imenso. Então, as pessoas que recorrem ao suicídio, e se você um dia recorreu, não era por coragem, era pelo contrário. desespero, qualquer outra coisa, verdade. Desespero, dor, É. angústia, tudo de ruim que a pessoa simplesmente gostaria de dar uma acalmada no coração. Então, Não, eu falo porque eu falei coragem, assim, foi no sentido de depois de ler, de ter essas informações ah, aqui, entendeu? E sim. tipo assim, nossa, ainda, e é muita, muita dor, né? Ah, mas Eu É, eu compartilho falo que do. é coragem. Eu sempre também falei que eu acho que a pessoa fala, ah, quem se suicida é fraco. Mas Eu eu falo, entendo que não, coragem é eu mais um acho que é ato de. corajoso, porque eu não tenho essa coragem, eu não tenho essa. A coragem que eu acho que ela quis dizer é isso, tipo, por eu pior entendi. dor que você tenha, você É, não tem é, essa coisa Hum, de chegar lá e concluir. é. sim, Mas eu entendo que sim. coragem seria uma coisa mais positiva do que É, chegar a exato, isso. sim, mas foi o É, que ela falou, a é como se coragem fosse, seria por é como positivo. se fosse é realmente uma dor, né? A pessoa quer fugir da dor, né? Deixar de Então, sentir. é exato, é compreensível,
da visão da pessoa, né? É. Então, todas as vezes que a gente comenta aqui, né, eu vou até levantar essa flag, é com muito carinho, com muito respeito, porque provavelmente esses espíritos estiveram antes de suceder, né, de acontecer o suicídio, esses espíritos estiveram ali em uma situação muito vulnerável e decidiram fazer isso. Depois que eles foram para o vale ou para qualquer outra parte do astral, eles ainda passaram por todas essas consequências ruins que a gente está vendo aqui agora. Então, é com muito respeito como a gente comenta sobre eles e fala que, se Deus quiser, a gente não vai fazer. E se quiser, todos aqueles que estão à nossa volta vão ter o nosso olhar caridoso, assim, né, de atenção, de carinho, para que não aconteça novamente, não com a gente, nem com o que está do nosso lado. Eu não vou prosseguir, porque já 3 minutinhos aí para acabar, rapidinho sempre. Então, nós paramos aqui as marcas transportadas, certo? Sim.